Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde estarei mais uma vez analisando como é que anda aí as vendas de alguns dos mangás, alguns lançamentos desse mês. Vou estar falando tanto da Shonen Jump quanto de outras revistas também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ver mais como esses também, então deixa o seu like e ajude o canal a crescer cada vez mais. Estamos querendo aí bater 1000 inscritos e a sua ajuda sempre é muito importante. Então, dado esse recado, dado essa introdução, vamos logo para esse vídeo, não é mesmo? Começando logicamente pela Shonen Jump, que é na sua terceira semana de vendas dos mangás desse mês. O mangá Boku no Hero ele vendeu 3.002 exemplares, totalizando 25.306. Já umas vendas que já ainda tá na média dele, teve uma certa alteração, mas nada assim tão grande. Ele manteve sim a mesma média, sem nada tão diferente. No mais, Boku no Hero ainda pelo menos mantém uma margem, né? Quase que igual. Já o mangá Delusive Samurai ele vendeu 6.230 exemplares essa semana, totalizando 43.193. Esse é então o volume que ele menos vendeu até então, né? Nessa estreia, nessa primeira mês de vendas desse mangá. E ele tem uma venda bem baixa, diferente dos outros volumes. Então, esse volume realmente foi bem decepcionante em questão de vendas. O que espera que os próximos volumes não tenham uma queda ainda maior com o tempo. Por enquanto, a gente pode esperar que pelo menos ele possa estabilizar assim ou crescer com o tempo. Mas esse volume realmente não foi um dos melhores para Delusive Samurai. Kinoseki no Taizai vendeu 7.190 exemplares essa semana, totalizando 36.967. São vendas que ainda são ok, mas são bem menores do que o volume anterior, que alcançou até o fim do primeiro mês de vendas a margem de 50 exemplares, acho que próximo a 60. Foram vendas realmente bem boas, foi uma estreia realmente muito boa, mas esse volume 2 acabou não sendo tão bom. Ainda tem mais uma semana para fechar esse mês de estreia, mas com certeza ele não vai chegar aí a 60 mil na semana que vem. Então ele provavelmente vai repousar em torno de 40 mil aproximadamente. Sinceramente não é algo tão ruim na minha opinião, mas vem de uma queda. E se continuar assim, no próximo volume vai ter mais uma. Então eu esperar que isso não aconteça, né? Que não sei que não tá, ao meu ver, ele vem sim perdido sua popularidade, vem sim passado por alguns problemas, mas eu acho que pode tudo dar certo se o autor ele conseguir trabalhar bem nessa obra. Witchwatch vendeu 7.910, totalizando 52.908 exemplares. O mangá ele manteve quase que a média, né? Ele alcançou a média de 50 para 60 mil, ou seja, não teve nada tão diferente. Mas o mangá ainda continua aí com a sua margem e vamos esperar que ele cresça a partir do tempo. O mangá Kanibanashi, seu volume 6, ele vendeu essa semana 8.510 exemplares, totalizando 53.415. Um pouco a mais de Witchwatch, os dois meio que ficaram meio que páreo a páreo, né, nesse volume. Então os dois ficaram praticamente na mesma média. 52, 53 essa semana, né, dando um exemplo. E então o Witchwatch ele tá conseguindo pelo menos por enquanto alcançar a Kanibanashi. A Kanibanashi mangá esse que nesses primeiros 4 ou 5 volumes ele deu uma crescida bem rápida, né? Saíram aí de 20, 30, atualmente está com a margem de 50 para 60 mil. E pode crescer mais, o Witchwatch também está com essa margem aí de crescimento boa. Pode crescer ainda mais também. No mais, a Kanibanashi, bora continuar acompanhando aí o crescimento dele. A semana que vem vai ser para fechar o mês aí, quanto que ele vai vender. E a gente vai continuar acompanhando também os próximos volumes. Para o mangá Sakamoto Days, o volume 12, ele vendeu essa semana 12.386, totalizando 97.803. Manteve a média praticamente, né? Uma média aí, não tão grande, não tão pequena, mas manteve aí uma margem que o mangá sempre alcança. E o mês que vem ele pode alcançar, se tudo der certo, na margem de 107, 105, 110 mais ou menos nas vendas, o que é muito bom. Por mais que eu esteja positivo que o mangá ele vai conseguir crescer mais do que os volumes anteriores, né? Ele sempre vende aí em um mês nessa margem aí de 110 aproximadamente. Eu acho que só depois, com o tempo ainda, que a gente vai conseguir ver esse mangá ultrapassando essa margem aí com mais facilidade. Mas pelo menos não é algo ruim, na minha opinião. É só uma margem que ele alcança, o que não é tão ruim, mas também não é um crescimento que seria melhor, né? Mas pelo menos ele mantém uma boa média e ainda assim ele é um mangá que eu vejo que a Jump dá uma boa atenção para ele. É como o que eu chamaria de uma das grandes apostas aí pro futuro da Jump. Então eu acho que ainda tem bastante coisa para Sakamoto Days no futuro. O Black Clover ele vendeu 15.455 exemplares,
totalizando 104.077 exemplares. O mangá ele alcançou a margem de 100 mil exemplares, o que ele pelo menos alcança, né, por enquanto, essa margem aí. Provavelmente vai ficar a mesma quantidade de Sakamoto Days nessa margem, de 110, pode chegar até 115 por aí, mas vai praticamente ficar por essa média na semana que vem. O que também não é ruim, mas diferente de Sakamoto Days, Black Clover ele vem tido uma queda. Mas ainda não considero o mangá uma grande crítica e um alerta vermelho. Mas ainda assim é algo bem ruim o mangá ele ter frequentes quedas aí sucessivamente. O mais vendido da Jump foi o My Hero Academia, que ainda continua vendendo muito, né? 61.218 só essa semana, totalizando 507.985. Lembrando, o volume anterior, no fim do primeiro mês de vendas, ele alcançou uma margem de 550 mil, próximo a 600, né? Vamos dizer assim, o que foi algo muito bom. Esse volume aqui não alcançou a mesma margem, mas eu ainda considero vendas boas, né? Logicamente, é uma queda, mas o mangá de Boku no Hero, ele vem tido essas oscilações assim sempre, pelo que eu venho percebido. Ele mantém a margem de 600, 550, 500, essa margem aí, ele fica aí brincando mesmo nessa margem aí, o que não é, na minha opinião, algo tão ruim. Logicamente, quedas são coisas que precisam ser analisadas para que não ocorram com bem mais frequência com o tempo, mas eu não me preocupo, por enquanto, com o andamento das cenas de Boku no Hero. Bora continuar acompanhando para saber como é que vai indo, mas por enquanto eu não vejo isso como um alerta assim de o mangá pode perder popularidade com o tempo. Mesmo ele estando aí no arco final, ainda continua bem popular. A Shonen Magazine estreou aí alguns novos mangás aí, novos volumes. Eu vou comentar como é que foi essa primeira semana de vendas. Começando com Hinata-san Hoshino Desu, volume 3, que vendeu aí, não tem um número exato porque ele não foi ranqueado na Oricon, né, mas uma margem que foi tirado é que ele vendeu aproximadamente próximo a 1.400 exemplares. Já o Kirabo Jojo Sama no Kyonkou, o seu volume 2, vendeu 3.029 exemplares, o que é uma estreia abaixo do volume anterior, que foi o volume 1. Ele ficou praticamente a mesma margem, mas foi uma baixa, porque ele estreou o volume 1 com 3.500 aproximadamente. Aqui foi um pouquinho menos, mas ainda continua uma margem, né? Mas mesmo assim, são vendas baixas, né? 3.000 exemplares, a estreia dos dois volumes. Então, o mangá é um mangá novo, então ele, de certa forma, ao meu ver, ele tem sim certas chances de sofrer um cancelamento, mas a gente for comparar, por exemplo, pelas toques, quem acompanha as toques da Magazine, vou deixar até o link aqui no mais recente que eu fiz. A popularidade dele, né, pelo menos a posição dos toques deles não são algo tão ruim, logicamente, não são as mil maravilhas também. Ele mantém próximo aí a margem intermediária. Então eu acho que ainda se tem uma certa expectativa, pequena talvez, né, mas acho que ele é um mangá provável a ser um próximo cancelado, mas é bom ficar em alerta, né? Eu acho que ele tá nesse alerta aí de talvez sim, talvez não. Mas bora continuar acompanhando as próximas semanas de venda do mangá. Dead Account, o volume 2, vendeu 3.787 exemplares, um pouquinho a menos do que o volume anterior, que é o volume 1 também. O mangá também é um mangá novo, mas eu acho que diferente de Kirabo Shoujo Sama, esse mangá ele tem menos expectativas com relação à Magazine, tanto que ele recebe posições bem baixas mesmo, ficando aí nas penúltimas posições, não fica na última porque sempre tem outros mangás que ficam. Mas o mangá ainda continua com posições bem baixas, com uma popularidade bem baixa. E as vendas também, né, são bem baixas. Então é um mangá que, ao meu ver, corre sim alguns riscos, um certo cancelamento. Mas por enquanto, bora ficar aí observando. Vamos ver quanto ele vai vender na semana que vem. Talvez, se tudo der certo, ele venda próximo a 2.000 exemplares, mais ou menos. O que pode chegar em torno de 5 para 6 mil no total. O que ainda continua sendo baixo, mas pelo menos é uma pequena acréscimo, né? A Onumiburo, volume 9, vendeu 5.623 exemplares, que eu não sei dizer se ele está vendendo mais ou menos, porque eu não cheguei a acompanhar os volumes anteriores. Então, isso pelo menos sobre a Onumiburo vou ficar devendo. Mas, próxima semana eu vou ver se eu consigo analisar um pouco mais a fundo sobre os volumes anteriores, para trazer um pouquinho mais sobre os dados do mangá. Seitai Dachikaku, volume 10, vendeu 9.215 exemplares. Também um outro que vou ficar devendo uma análise mais profunda. Ele recebe boas posições, quer dizer, não tão boas, né? Ele sempre recebe posições a média mais intermediária na TOC, o que não é tão ruim, mas também não é tão bom. E o mangá ainda é um mangá mediano na revista, medianos até nas vendas mesmo. Mas essa aqui é a estreia, né, do mangá. Provavelmente, se tudo der certo, ele pode alcançar em torno de 6 para 5 mil exemplares.
em vendas, né, na semana que vem, o que totalizaria em torno de 15 mil. Então, pelo menos é algo aturável, né? Ao meu ver, pelo menos. E o mais vendido aí da Magazine foi o Miko Shiroko no Yonkishi. O volume 12 do mangá vendeu 29.147 exemplares. O mangá já chegou a vender bem mais, né? Nos seus primeiros volumes, mas ainda não são vendas que, ao meu ver, são decepcionantes. Venda boa, né? Pelo menos. Que se tudo der certo, ele pode vender na semana que vem em torno de 15, 20 mil aproximadamente. O que seria algo bom, né? E fecharia aí a semana com 40 aproximadamente, o que é, ao meu ver, vendas até boas, né? Mas bora continuar acompanhando as próximas vendas. O Miko Shiroko não vende ruim, não tem uma popularidade tão ruim. Pelo contrário, eu vejo a Magazine dando bastante destaque pro mangá, o que é muito bom, né? E bora continuar acompanhando o sucesso dessa obra com o tempo. Passando então para Shonen Champion, o Togengaki volume 15 vendeu 10.895, totalizando 32.120 exemplares. E o Yomusha Peda, volume 84, vendeu 11.989 e totalizou 37.425. E já Arimashita Irumakun vendeu no seu volume 32, essa semana, 38.279 e totalizou 131.650. Ainda assim, vendendo muito Arimashita Kun. Então, ainda é um mangá bem popular. Então tem muitos mangás ainda vendendo bastante, mesmo por exemplo o da Shonen Jump já estão com a terceira semana de vendas, existe alguns que ainda estão vendendo bem. Boku no Hero, por exemplo, Sakamoto Days. Então existem alguns mangás que estão conseguindo manter uma boa média de vendas, mesmo com as semanas passando, com os meses passando. A Magazine também tem ótimos mangás assim. Essa leva foi uma leva mais fraca, né? Mangás menos populares. Diferente, por exemplo, do mês passado, onde os mangás mais populares estrearam seus volumes e venderam muito bem. Quem acompanhou o vídeo anterior tá sabendo o que eu tô falando. Então, a Magazine tem ótimos mangás de sucesso. Deixa aí quais são os seus mangás favoritos desses daqui, qual vocês esperam que vendam bem nas próximas semanas, nos próximos volumes. E o vídeo é mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, a gente então se vê no próximo vídeo.